justamente Cristo, a diferença entre luz e trevas. Há uma diferença muito grande. O que é que a gente percebe quando nós lemos a palavra de Deus, as escrituras sagradas? Que trevas e luz, elas não se misturam. Trevas e luz não se misturam. Então nós temos que ter cuidado, que há um conflito nesse mundo entre trevas e luz. Aonde quer que nós venhamos estar, há um conflito. Se nós estivermos dentro da nossa casa, já começa o conflito. Trevas e luz. No ambiente de trabalho, pessoas que pensam diferente, que vê totalmente diferente os valores, a ética, o valor moral, os bons costumes. E a palavra de Deus, ela nos mostra que aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Isso é uma verdade. Por isso que nós temos que ser luz, os jovens, nas universidades. Nas universidades, vocês têm que ser luz. Há uma influência muito grande nas universidades e nos colégios. Eles estão tentando tomar os nossos jovens. Por isso a luz de Cristo tem que refletir, tem que brilhar a luz de Cristo. A gente não pode se esconder nesses momentos. Seremos criticados, mas há um marxismo cultural, liberalismo dentro das faculdades. Amigos com visões totalmente diferentes da cosmovisão bíblica, do que a Bíblia nos mostra, do que é luz, porque tudo que a Bíblia nos mostra é luz. E os conflitos às vezes aparecem dentro de casa. Dentro de casa. Luz e trevas não se juntam, às vezes com os familiares, família, irmãos, primos, parentes. E muitas vezes querem o quê? Tirar aqueles que estão na luz e trazer para as trevas. Por isso, cuidado. Nós temos que ter cuidado com aquele que nós nos relacionamos. Os cristãos e os não cristãos. Há valores diferentes. Porque há momentos em que as atrações vêm, os desejos vêm para querer corromper o bom andamento de uma vida cristã, para que você se envolva com as trevas. Por isso que tudo que Deus nos deu é bom. Tudo que Deus nos deu é bom. É muito bom. É muito bom. E nós não podemos ser politicamente corretos. Não. Eu falei de manhã que João Batista foi o pregador impoliticamente correto. Ele seguia o que a Bíblia dizia. E é interessante que Paulo faz um contraste. O que é um contraste? Um contraponto, o oposto entre trevas e luz. E eu quero ver isso hoje, nessa noite, com vocês, com esse tema: a diferença entre trevas e luz. Abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, Efésios 5, finalzinho da carta, penúltimo capítulo, dos versos 7 até o 14. E que Deus possa falar aos nossos corações através dessa palavra bendita, e que nós possamos ser luz do mundo. Jesus Cristo disse que nós somos luz do mundo. A candeia tem que brilhar. Efésios 5, dos versículos 7 ao 14. Eu gostaria de ler os ímpares e que a igreja lesse os pares. Efésios 5, vai estar projetado aqueles que não têm Bíblia. Efésios 5, do 7 ao 14, amém? Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. O apóstolo Paulo nos diz isso com esse tema: a diferença entre luz e trevas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Esse é o verso-chave, como todo crente tem que viver. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Mas todas as coisas
quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Curve sua cabeça, vamos orar por iluminação e compreensão novamente da palavra de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, te bendizemos e te agradecemos. Que o Senhor possa, ó Deus, me iluminar nesse momento para falar conforme a tua vontade e o teu querer. E que os nossos amados irmãos estejam, ó Deus, com os ouvidos sensíveis, com os corações quebrantados e contritos para ouvir a tua palavra, o que vem do céu, o que vem do alto. E que aqueles que nos visitam hoje, nessa noite, ó Deus, através da tua palavra, seja noite de salvação, de encontro com o Senhor. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. A sublimidade e a beleza de Efésios, essa carta é espetacular. Fala do amor de Deus pela igreja. O amor de Deus, as suas misericórdias, a sua compaixão, falam de bênçãos espirituais, não bênçãos materiais. As bênçãos materiais vai passar, não vai ficar nada, não vai ficar pedra sobre pedra. E aqui nesse trecho onde a gente leu, vai mostrar a diferença entre trevas e luz. Qual era o plano de Paulo? Dizer que ele estava preso, mas que aquela igreja fazia parte do propósito de Deus, fazia parte do grande plano de salvação, como essa igreja aqui. Deus tem um propósito com essa igreja. Você faz parte do grandioso plano de salvação antes da fundação do mundo. As palavras de Paulo, elas são fortes para os crentes. Ele vai dizer que ele nos escolheu para ser deles antes da fundação do mundo. Por merecimento não, por amor. Nós ouvimos o hino aqui, por amor. O capítulo 1 todo mostra o amor de Deus pela sua igreja. Vai dizer que Deus planejou sua igreja, se vocês estivessem aqui, que Cristo veio, desceu, se fez um de nós, morreu pela nossa igreja, e que ao ressuscitar o terceiro dia, ascender aos céus, o Espírito Santo é derramado e fica. E agora nós somos o que? Nós temos as garantias, nós temos o penhor e a garantia de que nós herdaremos o céu. Capítulo 2 ele vai dizer que a salvação é pela graça mediante a fé, que é para o homem não se orgulhar. Depois ele diz que ele escolheu um povo, só existe um povo, nunca houve para Deus plano A, B ou C. O propósito de Deus era unir judeus e gentios. Quando Paulo chega no capítulo 3, ele diz para a igreja de Éfeso, e fala para essa igreja hoje, que ele foi convocado para pregar um mistério, mas esse mistério foi revelado, que Cristo veio e morreu, tanto por judeus como por nós gentios. No capítulo 4, ele exorta a igreja a viver em unidade. Nós não podemos quebrar a unidade da igreja. Olha o que ele vai dizer: uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai, uma só esperança, que é o que ele prometeu, e o que ele prometeu ele é fiel para cumprir, e um só Deus e Pai, que age sobre todos e está sobre o meio da igreja. Ele passeia no meio da igreja, ele sustenta a sua igreja, é isso que ele faz. Ele é o Deus Todo-Poderoso. No capítulo 5 ele fala da vida familiar, o propósito da igreja com a família, casais, o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos. E no capítulo 5 ele chega aqui onde a gente falou, falando a diferença entre trevas e luz. No capítulo 6 ele encerra falando que a igreja tem que estar revestida da armadura de Cristo. E nós chegamos aqui para a gente ver nessa noite a diferença entre trevas e luz. Aqueles que estão na luz, aqueles que foram chamados pela própria luz. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. E a diferença entre aqueles que estão em trevas, em escuridão. E eu quero que você preste muita atenção, porque aqueles que vivem sobre as obras das trevas, no contexto aqui, Paulo vai dizer que eles não herdarão o reino dos céus. Mantenha sua Bíblia aberta, não feche sua Bíblia, mantenha ela aberta. Olha o que é que ele diz no contexto do verso 5. Verso 5, volta só um pouquinho. Verso 5 ele diz: fiquem sabendo disso,
porque nenhuma pessoa imoral, impura, avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O reino de Cristo e de Deus. Aqueles que vivem em trevas não herdarão o reino de Deus. Ele dá a lista aqui: os avarentos, os imorais, os idólatras não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque em vez de eles estar na luz que é Cristo, eles estão em trevas. Trevas é usado aqui na Bíblia para literalmente aqueles que estão com os olhos vendados, ouvidos tapados, que vivem da forma que eles querem, aqueles que dizem às vezes estão dentro da igreja, que conhecem Deus, mas não vivem conforme a vontade de Deus. Esses estão em trevas. Nessa carta Paulo usou trevas 2 vezes, porque no capítulo 2 ele diz: quem antes de Cristo vocês estavam mortos em seus pecados e delitos, trevas. Quando chega lá no capítulo 4 ele vai dizer assim: não vivam mais como os gentios, é uma forma pagã, não vivam como os pagãos, vivam no mundo. Ele está falando para a igreja: não vivam da forma que eles vivam, não, obscurecidos, em trevas, separado da vida com Deus. 2 vezes Paulo chama a atenção da igreja. Paulo chama a atenção da igreja para aqueles que estão em trevas, em escuridão, aqueles que não conseguem enxergar a luz de Cristo, não conseguem ver Deus, aquelas pessoas que não sabem de onde vêm, de onde eles vieram, aonde eles estão hoje, muito menos para onde eles vão, porque eles estão obscurecidos em trevas. E Paulo ele chama a atenção. Trevas na Bíblia aqui, ou um termo, ou uma metáfora, para quê? Para descrever o homem sem Deus. O homem sem Deus. Tem várias vezes, várias passagens que vai falar de trevas, escuridão, obscuridade, negridão. Uma vida de morte espiritual. Morte espiritual. E nós temos que ter cuidado. Eu gosto sempre de pegar 2 exemplos do Antigo Testamento. Eu falei hoje de manhã do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Aqueles que estão em trevas e aqueles que estão em luz, e sempre observando que todos tiveram oportunidade. Nós temos o caso clássico, o rei Saul. Começou bem sua caminhada, meus irmãos, homem valente, corajoso, mas terminou a sua caminhada de forma melancólica, depressivo, nervoso, perturbado por espíritos malignos. Que situação! Qual o contraste? Davi fez o que fez, mas se arrependeu. Era o homem segundo o coração de Deus. Esse é o contraste, essa é a diferença. Quem está em trevas e quem está em luz. Davi preferiu a luz, já Saul preferiu as trevas. É isso que acontece, é uma escolha do seu coração, não adianta. O Novo Testamento nós temos o caso clássico. Judas andou com o próprio Cristo, andou com a própria luz, mas preferiu o quê? Vender Jesus por 30 moedas de prata. Ele preferiu vender Jesus, ele preferiu o mundo, ele fez uma escolha em vender o nosso Senhor. E o que foi que aconteceu com a vida dele? Se suicidou. Contraste, a diferença, o oposto. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu e viveu o resto da sua vida na luz. Luz, nós temos que ser luz do mundo. O termo luz aqui é uma metáfora, um termo que consiste em aqueles que vivem em Cristo. Tem a ver com santidade, verdade, purificação. Luz, nós temos que ser luz, não trevas. Quem está em trevas está na malignidade, está vivendo uma forma de incredulidade. Vida, luz é vida, a vida do cristão, a vida do discípulo de Cristo. E nós temos que refletir a beleza da santidade de Cristo. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança para refletir a glória de Cristo, e não ser trevas, não, mas ser luz. Isso tudo através das suas misericórdias. Se fosse por causa do ser humano, o mundo já não existia mais, o mundo já tinha acabado.
Mas tudo isso é misericórdia, tudo isso é amor. Foi por amor, como nós cantamos hoje. Foi o que Ele fez na cruz do Calvário, por amor. É esse amor incondicional. Por isso os filhos da luz têm que ter cuidado. Por quê? Porque ainda há raízes de incredulidade no nosso coração. E de vez em quando nós podemos ter uma vida inadequada, ou atitudes inadequadas, porque às vezes eu quero deixar o meu coração tomar as decisões, e se eu fizer isso, naquele momento ali, eu estou obscurecido, eu deixei o meu coração em trevas, porque às vezes eu quero fazer coisas que não agradam a Deus. Nós podemos tropeçar, sim, claro, imperfeitos, mas caminhando, prosseguindo. Não pode ser uma prática do erro, um erro contínuo, não pode ser. O meu coração tem que ser tratado e curado nessa noite. A pior coisa que existe no ser humano é o ser humano. O escritor de Hebreus vai falar: o homem que tem um coração com raiz de amargura. Tem pessoas que não conseguem perdoar. Tem pessoas que não conseguem perdoar. Isso não é normal para a vida de um cristão. Não é uma conversão genuína. Há alguma coisa errada. Eu não consigo perdoar. Não entendeu o Evangelho? Cristo morreu por você, perdoando todos os seus pecados. Todos os seus pecados. Lembre-se que se você pecar, você tem um advogado justo e fiel, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Ele traz o ser humano ao arrependimento, à confissão e à purificação. Sempre me lembro da mulher adúltera. Cadê os teus acusadores, mulher? Pegaram pedras. Jesus olha e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos eles começaram a soltar as pedras, começando pelo mais velho, como diz Lucas. Nós temos que ter misericórdia, porque é fácil acusar as pessoas. O que devemos fazer como cristão? Nós já vimos aqui viver na luz, mas o que nós não devemos fazer, verso 7, o que eu e você não devemos fazer, verso 7, para a gente prosseguir, é o que não devemos fazer. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Jovens, cuidado, não participem daquilo que eles fazem. Não sejamos participantes, não sejamos praticantes do que eles fazem, porque a gente viu no versículo 5: eles não herdarão o reino dos céus, eles não herdarão o reino de Cristo e de Deus. Por quê, pastor? Porque são imorais. Por quê, pastor? São avarentos. Por quê, pastor? Porque eles são idólatras. Eles querem destirar os nossos filhos, os jovens, da sua caminhada. Não participem com ele. É o que é que ele diz no verso 7, ele diz: portanto não participem e nem pratiquem o que eles fazem. Por que é que ele diz isso para a igreja? Eu quero que você preste muita atenção, que esse é um chamado à misericórdia, sempre é um chamado, é um contraste. Ele vai dizer no verso 8: como eu era e você, nós éramos igualzinho a eles, mas ele nos chegou e nos alcançou. Verso 8, parte A, o que é que ele diz? Porque no passado vocês eram trevas, vocês eram igual a eles. Vocês lembram de onde vocês foram tirados? De onde vocês foram tirados? Vocês não conheciam Deus, vocês não conheciam a verdade de Deus. Sabe como era a minha vida antigamente? Falso moralista, falsa ética, falso pudor. Era assim, porque eu vivia como eles. Por isso nós temos que ter cuidado, muito cuidado. Paulo, ele trata aqui, é muito bom que ele vai no contraste, falando como, quem é luz e quem é trevas. Ele já traz para a luz o contraste. No verso 8, na parte B, o que é que ele diz? Olha o contraste aí: mas agora são o quê? Luz. Mas agora são luz no Senhor, não mais trevas. Foram resgatados, não vivam com eles. Agora você foi resgatado, você conhece a verdade de Deus, você foi alcançado pelo Evangelho.
Agora você tem a presença do Espírito Santo no teu coração. Você agora é luz. Você foi salvo na cruz do Calvário por Ele e não pelo que você faz ou tem. Por isso que Deus, Ele transforma para que nós possamos ser luz. Luz. Vocês eram treva, mas agora são luz. Luz do mundo. E essa luz, ela vem, ela tira aquele coração obscurecido e coloca um coração que reflete a luz de Cristo. E esse refletir é para transformar. Ele transforma e muda. Ele muda o meu temperamento, é claro que muda. Ele mudou de Pedro. Ele mudou de Pedro. Ele pode mudar o meu temperamento, ele muda. Se há a raiz da luz do Espírito Santo em mim, eu mudo o meu temperamento. Eu não mudo só o meu temperamento, mas ele muda o meu caráter, ele muda a minha vida, ele transforma a minha história, ele muda de dentro para fora, para que você não seja mais o mesmo. É isso que Deus faz. Transforma. Antes vocês viviam como eles. Tenham misericórdia deles, pregue a eles, para que eles sejam alcançados, como um dia vocês foram alcançados. Agora é uma mudança, hoje vocês são luz. Como devemos viver? Ao finalzinho do verso: vivam como filhos da luz. Essa é a forma do cristão viver. Vivam como filhos da luz. A luz tem que brilhar. A candeia não pode ficar escondida debaixo da mesa. Não. A luz tem que brilhar. A minha luz pessoal? Claro que não. A luz de Cristo, a luz do Evangelho, a candeia do Evangelho. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo para testemunhar Cristo. A luz que brilha, a luz que incomoda, a luz que chega e dissipa as trevas. É essa luz, não é uma luz pessoal minha, não. Eu não posso fazer nada, simplesmente nada. E posso fazer tudo, que é ser luz do mundo, pregando o Evangelho de Cristo, refletindo a beleza da santidade de Cristo. É isso que eu e você temos que fazer. Por que foi que você nasceu? Para fazer isso, para refletir a beleza da santidade de Deus, para dar testemunho, para ser verdadeiramente cristão. Aqui está a diferença de como você era antes, da sua vida, da minha vida, e como nós somos hoje. Hoje nós temos que impactar. Como é que eu posso ser luz, pastor, no meio dessas trevas, tendo esses atributos aqui que Deus divide com você? Que coisa! Ele divide os atributos deles, que é dele, e ele transfere para você, que nós chamamos os atributos comunicáveis. Verso 9, o que é que ele diz? Verso 9: você tem que ter isso aqui para você ser luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. É isso que você tem que ser, e é assim que você tem que viver: bondoso, justo e verdadeiro. Ele é a própria verdade de Deus. Você conheceu a verdade que liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você foi liberto e cativo. Você tem que ser verdadeiro, prudente, mas falar a verdade de Cristo em amor. Justo, Ele lhe tornou justo e justificado. As nossas atitudes trazem justiça diante de uma sociedade decadente e doente. Verdade, ele diz no verso 9, porque o fruto da luz são frutos. Você percebe que a diferença, que trevas, ele fala de quê? De obras, que a obra é do homem, mas o fruto é Deus que nos dá, ele transferindo para o homem. Frutos, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Para que um Deus mais amoroso, que te amou de tal maneira, que deu sua vida por ti, que morreu completamente por ti na cruz do Calvário. Como é que eu não posso ser bondoso com o meu irmão, com o meu próximo? Como é que eu não posso ser justo quando eu faço as minhas coisas fora da igreja? Justo, bondoso e verdadeiro.
E Paulo continua exortando em amor à sua igreja, porque isso é fundamental. E o que é que eu estou fazendo? O que me agrada ou eu estou agradando a Deus? Preste bem atenção. Olha o confronto que ele traz aos nossos corações nessa noite. Verso 10, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor? Eu estou descobrindo, eu já sei o que agrada ao Senhor. Descobrir e fazer. Descobrir é fácil. Descobrir e fazer. Descobrir e viver. O que é que agrada a Deus? Meus amigos, hoje eles não me convidam mais, mas poderiam me convidar para um barzinho. Agrada a Deus? Não, está agradando o mundo. Ele pode convidar você para ir para o São João, está chegando. Tem nada não, sente na mesa, é só um refrigerantezinho. A regra é, meu irmão, o que agrada a Deus, não o que agrada ao mundo, não o que agrada a homens, mas o que agrada a Deus. Não é o que me agrada, mas o que agrada a Deus. Olha o que é que ele diz aqui: descubra, tratando de descobrir o que é que agrada a Deus. Eu estou fazendo a minha vontade ou a vontade de Deus? O que é que agrada a Deus? É a minha vida desenfreada ou a minha vida de obediência a Deus? Irmãos, descubra. Você já sabe o que é, mas o que é que está faltando? Praticar. Não agradar homens. João Batista, o pregador impoliticamente correto. Que correto. Não que agrada a políticos, não que agrada ao mundo, não, mas o que agrada a Deus. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus? O que agrada a Deus? Nós temos que descobrir e fazer. Nós já sabemos, nós temos que colocar em prática uma vida de obediência a Deus. As nossas vidas, é isso que Ele quer. Você pensa que Ele quer pela metade? Não. O apóstolo Paulo, ele faz uma comparação com os sacrifícios, lá em Romanos 12. O sacrifício o animal era queimado, cauterizado por completo. Por isso Paulo diz, por completo. Ele quer as nossas vidas por completo. Ele não quer pela metade, não. Ele quer por completo. O que é que agrada a Deus? Nós estamos fazendo o que agrada a Deus? Contraponto novamente, o oposto. O que não devemos fazer? Verso 11. O que não devemos fazer? Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Não sejam cúmplices. Cúmplice é aquele que corrobora ou colabora com o pecado ou com o crime cometido. Judicialmente é isso. Eu colaboro com o crime, eu colaboro com o pecado. É uma música que eu gostava muito, né? Do Engenheiros do Havaí, que dizia: somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Mentira! Todo pecado contra Deus, não existe pecado perfeito. Não adianta fingir, omitir, negar, porque Ele vai escancarar todas as portas. Não há nada revelado para Deus. Ele conhece o desejo do seu coração. Ele sabe do desejo do meu coração. Ele sabe porque é que eu estou nessa noite nesse púlpito aqui. Ele conhece a minha vida. Não adianta sermos atores da fé. Não adianta, porque as máscaras caem. Ele revela tudo. Tudo, uma hora a máscara cai. Por isso nós temos que ter cuidado. Aqui ele está falando de cumplicidade, viu? É a mesma coisa de fazer, é a mesma coisa de corroborar. Vão vir, meus amados jovens, vários meios e formas de cumplicidade. Eu vou dizer algumas para vocês prestarem bem atenção. Depois eu vou repetir. Várias formas de cumplicidade: através de um convite, através de uma pressão, através de um medo que eles colocam em você, através de um temor, através de um parceiro, através de um colaborador,
Eles querem que você incentive, que você apoie, que você se deleite, que você concorra, que você consuma, que você consinta, que você se omita, que você fique calado diante do mal. Tudo isso é cumplicidade. Vou repetir. Várias formas. Através de um convite, de uma pressão, de um medo, de uma tentação. Eles querem que vocês sejam cúmplices, que você se torne colaborador, parceiro, que você pratique e incentive, que você apoie, que você se deleite, que você concorra com seu irmão, que você consuma algo que você não quer, que você consinta, que você se omita e que você fique calado diante do mal. Resumindo, não participe de nada disso, dessas obras, porque são obras infrutíferas. E Paulo, muito inteligente, é sempre um contraste, um oposto, um contraponto, para que nós sejamos luz, não participarmos das obras infrutíferas, porque o salário do pecado é a morte. Pela graça de Deus, ele diz lá, né? Mas o dom gratuito de Deus que nos alcançou é a vida eterna. Meus irmãos, uma árvore, nós somos comparados a árvores na Bíblia. A árvore, ela tem que receber luz para que ela tenha vida. A árvore precisa receber luz para que ela dê frutos. Uma árvore sem luz, ela vai o quê? Morrer. Ela vai murchar e morrer. Meus irmãos, a árvore precisa de luz, e a luz é a luz de Cristo. Às vezes, meus amados jovens, essas obras podem trazer a vocês prazeres momentâneos, passageiro. Eu já passei por isso. Mas eu digo uma coisa a você: um abismo chama outro abismo. Há caminhos que para os jovens parece delicioso, maravilhoso. Delicioso, maravilhoso. Lá no final deles são caminhos de morte. Pela graça de Deus, nós fomos alcançados e estamos aqui hoje. Por isso a palavra é para que você continue, para que você não participe, para que você não sejam cúmplices, porque é o próprio Deus que está falando para você nessa noite, não é o pastor. Mas o que é que eu tenho que fazer, pastor? Quais as direções a seguir? Quais os caminhos que eu tenho que seguir? Como eu devo caminhar diante de uma sociedade doente e decadente? O que é que eu vejo eles fazendo? Como é que eu tenho que fazer? Olha o que é que ele diz aqui: você reprova as... não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, aí pelo contrário, tratem de reprová-las. Nós não concordamos com elas, não concordamos, reprovamos, não fazemos, não concordamos. Com o que, pastor? Com aborto, com a ideologia de gênero. Homem é homem, mulher é mulher, ponto final. Ou tu é crente ou não é. Não tem politicamente correto não aqui não. Não concordamos. Cis, eu não sei nem o que é isso, depois eu vou estudar. Pois as meninas já sorriram ali, já sabe o que é, né? Não concordamos com aborto, ideologia de gênero. Não concordamos e não fazemos. Depois eu chamo vocês aqui para dizer o que é, para vocês explicar para a igreja. Por isso nós não fazemos também, não adulteramos, não roubamos, não matamos, não nos associamos. Lembram do Salmo 1? Não sente na roda dos escarnecedores. E Paulo vai mais longe no verso 12, nem mencione, verso 12, irmã, pois aquilo que eles fazem, verso 12, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso, até mencionar, nem fale o que eles falam, nós temos que reprovar, e a atenção é aqui, não fazer, não mencionar. Deixa eu dizer uma coisa a você, parece que a pregação é para os jovens hoje, mas serve para toda a igreja, né? Toda coisa que você está consumindo na internet que não agrada a Deus, você está sendo cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Cuidado com o que você posta,
Cuidado com os coraçõezinhos que chegam, oh, eu te amo, é mentira. Eles querem tirar vocês do caminho. Os coraçãozinhos lá na internet só chegando, ó. Aí abre uma caixinha lá, me faça uma pergunta, pelo amor de Deus. Vai vir perguntas indecentes, imorais. Você está sendo cúmplice. Não aceite quem você não conheça como seus amigos. Tem pessoa que tem 5 mil amigos, não conhece 100. Você está dando asa à cobra. Então, se você está se expondo ou expondo o seu corpo na internet, você está sendo cúmplice. Você está contra Deus. Ou pensa que eu não vou falar aqui? Fazendo bico, tirando selfie. Aí o homem vai lá e manda uma coisa. O homem só quer isso, o homem do mundo. Não tem uma foto com o namorado, não tem uma foto com a igreja, não tem uma. Eu não acompanho não, mas eu tenho uns espias aí olhando, viu? Cúmplice, corte o mal pela raiz, mate o mal. Mas o que devemos fazer? Ele diz aqui, verso 13, olha o que é que ele diz. Verso 13, ele nos diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas, nós temos que reprová-las, jovens, pela luz se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Nós temos que nos manifestar a verdade, para que as obras infrutíferas das trevas sejam manifestadas. Quando nós falamos a palavra de Deus, pregamos a verdade de Deus, nós fazemos a consciência deles pesar. É isso. Aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Ela não se junta com as trevas, não. Nós somos o contrário. Porque tudo que se manifesta, verso 13, é luz. Você tem que ser um farol, iluminando a luz de Cristo para os outros. O farol de Cristo. Não meu farol, mas o farol de Cristo. Você é um farol de Cristo. Você é a candeia de Cristo. Você fala sobre Cristo. Quem é Cristo? O que Cristo fez por você? A cruz do Calvário. Você tem que manifestar. Tudo que se manifesta é luz. Nós somos luz e não trevas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ou eu estou me escondendo do meu papel como cristão? Eu estou me escondendo, eu não estou fazendo o meu papel. O teu papel só é falar e resplandecer. Não se preocupe que você não convence ninguém, nem converte ninguém. Eis a boa notícia, porque senão você escolher só sua família, meu marido, meu filho. Por isso que é Deus que escolhe. Deus é bom, né? Não é a gente escolher errado. Eu ia tirar o que? O trigo do meio da igreja, se eu fosse tirar. E às vezes ia deixar o joio, ó. O papel seu é falar do amor de Deus, mas existe juízo também. Ah, Deus não é um deusinho fraco não. O nosso Deus não é um deusinho fraco não. É um Deus amoroso. E Ele vai revelar tudo que está em oculto, as coisas escondidas. Quando a luz de Deus chega, é reveladas. Se você verdadeiramente brilhar a luz de Cristo no meio de uma sociedade doente, decadente, imoral, corrupta, em vez de sermos cúmplices da imoralidade deles, da desonestidade, da impureza, nunca sendo jamais cúmplices, nós temos que resplandecer a obra de Cristo. Mas para que eu possa fazer isso, Paulo convida toda a igreja. É um convite à igreja nessa noite, a um avivamento espiritual. O convite para você nessa noite é para um avivamento espiritual. E se você não ouvir a palavra de Deus, você está sendo cúmplice. Ele é bem claro aqui no que ele fala. E eu amo esse texto. Estava para pregar só em cima dele. Versículo 14, para a gente encerrar. Olha o que é que ele diz: o convite para a igreja, um despertamento, um avivamento. Verso 14:
Por isso é que se diz: desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. É um apelo ao avivamento à igreja de Jesus, a igreja do Senhor. O chamamento é: acorda para um avivamento. Acorda, Senhor, é hora de acordar. Senão nós estamos igual a mortos. Paulo está comparando a igreja aqui a mortos. Se nós não acordarmos é porque nós estamos dormindo no meio deles. Nós estamos sendo comparados a eles. Nada do que eles fazem nos incomoda mais. A forma deles viverem não nos incomoda mais. Não me incomoda mais. Eu estou dormindo. E Paulo faz o chamamento à igreja. Ele continua: levanta-se e Cristo te iluminará. Você receberá hoje a luz de Cristo, o poder do alto, o poder do céu, a plenitude do Espírito Santo. Isso é individualmente, mas como igreja, no meio de uma sociedade, muitos oram: Deus, manda um avivamento. Os avivamentos começam pela casa do Senhor, com arrependimento, contrição, perdão de pecados, para que a igreja saia do meio dos mortos, para que nós possamos ser iluminados, capacitados pela luz de Cristo, a glória de Cristo. Aí sim nós transmitiremos o resplendor da luz de Cristo, o resplendor do Rei da Glória. Ele nos traz de volta a forma de viver no verso 9, para que você possa cumprir esses atributos aqui: bondade, justiça e verdade. É um chamado ao avivamento, é um chamado para a igreja de Cristo. Ele está chamando você individualmente, Ele está chamando você individualmente, Ele está nos chamando para que nós possamos ser despertos à luz de Cristo. E você que não é crente ainda, somente com essa luz, se ela resplandecer em seu coração, é que você pode ser salvo. Somente isso. Eu termino com algumas aplicações desse texto, para que a igreja e os nossos amados visitantes possam pensar um pouquinho no que nós falamos hoje, nesse convite, nessa diferença entre luz. Você é luz e não trevas. Então o chamado para você é para que você possa se despertar do sono. Eu quero que você diga aí, não é para olhar para o seu irmão não, tá? Não é para olhar para o seu irmão, tá? Eu quero. Você vai dizer: eu não quero mais dormir, Senhor. Eu não quero mais dormir, Senhor. Eu não quero estar entre os mortos, Senhor, porque eu já recebi vida eterna em Jesus Cristo. Mas eu quero que a luz plena dele possa refletir, para que eu possa brilhar, para que outras pessoas sejam alcançadas através da luz de Cristo. A luz de Cristo chegue a outras pessoas que estão em escuridão, em negridão, perdidas, caminhando para o inferno. Que você possa dizer: desperta-me, Senhor, desse marasmo que eu vivo. Desperta-me, Senhor. Segundo, nunca jamais, estão lembrados, né, jovem? Sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Agora é para você também. Você peça aí a Deus onde você está. Não existe mais revelação nenhuma. Está tudo revelado aqui. Olha o profeta aqui com a Bíblia na mão. Está tudo revelado. O que é que eu tenho que pedir, pastor? Iluminação, para que Deus lhe afaste dos problemas e das coisas difíceis. Terceiro, para a igreja: lembre-se de onde você saiu. Um dia você foi trevas, que nem eles. Seja luz verdadeiramente. Tenha amor, que um dia você foi igual a ele. E que agora, onde você está aí, você possa dizer:
Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para você que não é crente ainda nessa noite, não dá mais tempo. O mundo jaz do maligno, o mundo está em trevas, o mundo está perdido, o mundo está contaminado. A única esperança para você é o que Cristo disse. E Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Somente o que Ele fez por você na cruz do Calvário. Não há outra oportunidade. Não há outra oportunidade. Vida eterna somente em Cristo Jesus nosso Senhor, porque Ele é a luz. Você em Cristo e Cristo em você. Cristo em mim, Cristo em nós, esperança da glória. Para quê? Para que nós possamos ter eternidade e imortalidade. Pastor, o que é que eu faço para receber tudo isso, essa luz do meu coração? O chamado é para que você venha e participe, para que você seja povo de propriedade exclusiva. Não perca a oportunidade desse convite de você entregar sua vida ao Senhor nessa noite. Não amanhã eu entrego, quem sabe o dia da manhã. Nós não sabemos nem se vamos sair daqui, meu amado. A salvação é de graça, pela graça, mediante a fé. Eu tenho alguma responsabilidade nisso? Não. Foi a cruz de Cristo, foi o que Ele fez por você. Você simplesmente confessa com a sua boca e crê com o seu coração que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele é Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da nossa história, que Ele está com a história nas suas mãos, com as rédeas conduzindo as nossas vidas. Nada foge do seu controle. Por isso, você que nos visita, já passou a mão na cabeça, é isso mesmo, chamada para você, para se render a Jesus, se render por completo, se render, entregar a sua vida a Ele, por completo, completamente, 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 completamente. Vamos louvar a Deus, um grupo de louvor. A igreja pode ficar sentada. Vamos louvar, mas eu quero que você louve com toda a sua voz aí. Você bote o pulmão para fora. Logo em seguida eu faço o convite para que você não possa perder essa oportunidade. Jesus estendeu a sua
Louvado seja o nome de Cristo. Ele está com a mão estendida. E o chamado é para você. Alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo e quer entregar a sua vida a Jesus com convicção? Se é, eu peço que você levante as suas mãos para que eu possa orar pela sua vida. Alguém nessa noite que ainda não é cristão e quer entregar a sua vida a Jesus? Vem cá, minha amada. Quem está aí perto para trazer ela? Yasmin. Aqui, Yasmin. Essa jovem que está vindo aqui na frente. Mais alguém convencido do pecado, da justiça e do juízo, com convicção do coração que somente Deus pode lhe resgatar do império das trevas? Pode vir até aqui. Louvado seja Deus. Mais alguém nessa noite? Pode vir até aqui. Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, convencido do pecado, da justiça e do juízo? Se há, levante das suas mãos. Não perca a oportunidade. Obrigado, Amanda. Alguém, se tiver, não tenha vergonha, levante só uma das suas mãos. Eu vou orar pela sua vida. Alguém? Há mais alguém nessa noite com convicção? Se não for convicção, não adianta levantar a mão. Há alguém nessa noite? Há mais alguém convencido do pecado, da justiça e do juízo, que Deus liberta das trevas e traz para a luz? Se não há, que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Vamos orar pela nossa amada irmã em Cristo agora, Jenny, né, Jenny? Para cá, Jenny. Louvado seja Deus pela vida dela. Vamos orar. Eu quero que você levante sua mão direita. Vamos fazer a imposição de mãos para que o Espírito Santo de Deus confirme. Nós sabemos que é de Deus, que é Deus falando aos nossos corações. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque Tu continua fazendo milagres, ó Deus, no meio do Teu povo. E a Tua palavra diz que o maior milagre de todos é quando o pecador se arrepende. Porque há festa no céu, até o céu está em festa por esse momento, pela vida da nossa irmã Jenny, ó Deus. Jenny, que o Senhor sustente em Suas mãos, que a igreja possa abraçá-la, que a igreja possa caminhar junto com ela, que a Tua igreja possa amá-la, que a Tua igreja possa, ó Deus, apoiá-la em todos os momentos da vida dela. Com essa decisão do coração, com essa convicção, ela não titubeou. Logo em seguida ela já levantou a sua mão. E nós cremos, ó Deus, que é o Teu Santo Espírito convencendo-a, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Cuida, Senhor, da vida dessa jovem. Sustenta em Suas mãos, ó Espírito Santo de Deus, ó Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor possa, ó Deus, ajustar os seus passos. Que ela continue, ó Deus, firmada, olhando somente para o Senhor, que é o autor e o consumador da fé dela, ó Deus. Obrigado, Senhor, por essa vida. Obrigado, Senhor, a Tua igreja está alegre, feliz. Nós nos regozijamos, ó Deus, pelo Teu poder salvador, redentor, transformador. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa vida. Te louvamos e Te bendizemos, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Estamos encerrando nosso culto. Curvemos nossas cabeças ainda na presença de Deus. Depois as irmãs passam lá e falem com a nossa nova irmã. Tem encontro da juventude, tá? Esperar um pouquinho a juventude. E mais o que, Gonzaga? Ok. Vou botar em todos os grupos, tá? Nós temos culto aqui na praça. A igreja toda vai fazer evangelismo aqui na praça. Pregação, homens e mulheres. Amém? Aqui na pracinha do Dr. Pedro, tá? Terça-feira, 19h30, é isso, Gonzaga? 19h30, vou mandar os convites nos grupos. Juventude fica para uma breve reunião. Oremos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus, te agradecemos por essa noite, por tudo que aconteceu aqui, ó Deus. Teu nome mais uma vez foi glorificado em Tua casa, ó Deus. Nós cremos no Teu agir no meio do Teu povo. Grandes coisas tem feito o Senhor e continuará fazendo no meio do Teu povo. É uma alegria, é um regozijo na nossa alma, ó Deus. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela nossa família.
pela nossa família na fé, a nossa família espiritual, imperfeitos, falhos, mas obrigado, Senhor, porque em Cristo nós somos um. Em Cristo nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós amamos, ó Deus, a nossa comunidade de fé. Nós preservamos a nossa comunidade de fé, o teu povo de propriedade exclusiva. Louvado seja o teu nome, Pai. Porque um dia, na plenitude dos tempos, o Senhor enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para pagar completamente um preço impagável que só Ele poderia pagar. A cruz de Cristo, o sacrifício perfeito, único e perfeito para nos purificar. Que a tua igreja, ó Deus, seja conhecida pelo amor. A marca maior da igreja avivada, cheia, é uma igreja que ama de fato e de verdade. Ó Deus, porque a tua palavra diz: se eu não consigo amar o meu irmão que eu estou vendo, como é que eu vou amar a Deus que é invisível, Espírito? O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, no sermão, Ele falou, ó Deus, que nós seríamos conhecidos diante do mundo quando nós fôssemos um, como o Pai e o Filho são um. Que a marca da tua igreja, a primeira igreja batista em Araripina, seja o amor, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Senhor, por mais uma noite. Obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce presença e as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Com oração silenciosa, a igreja se despede.